Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Então, muito boa tarde, gente querida. E nós estamos aqui com vocês novamente nessa quinta-feira, João Pedro e eu. E nós estamos iniciando mais um Lola Talk aqui na nossa Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. E hoje o nosso bate-papo é sobre a importância da música na igreja. E logo mais nós vamos conversar com o convidado de hoje, que já é bem conhecido da nossa comunidade, do bairro dos Pires, de Limeira inteira, né? Quem não o conhece, Reginaldo, mais conhecido Nardo, do Ministério Ágape de Louvor aqui da nossa comunidade. É daqui a pouquinho e vamos nessa. Boa tarde, João Pedro, tudo bem? Boa tarde, Elfi. Boa tarde a você, ouvinte da Lola Paluter, que nos escuta nesta quinta-feira. Vamos nessa para mais um Lola Talk. Vamos ouvir um hino de louvor, daqui a pouco a gente volta. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. O seu santo nome, ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Então, já nós vamos conversar com o Nardão, que está aqui, já está louco para falar, né? Ele já está querendo até começar a falar antes. Ele que se assustou com a minha enxada quando chegou minha mudança aqui, né? Notícia, o cabo da enxada rachou. De baixo para cima. Quem me socorreu foi o Vaguinho, abraço pro Vaguinho. Ele até trouxe um enxadão para mim já e tudo, né? Para incentivar, trocou o cabo da enxada e trouxe um enxadão. Mas é isso aí. Mas o Nardão, então, vai conversar com a gente daqui a pouquinho sobre a importância da música na comunidade, na igreja. Martim Lutero foi um grande incentivador da música. Então, por isso nós temos hoje também música, aulas de canto e também um grande incentivo para que em cada comunidade tenha o seu grupo de louvor ou coral, né? O canto comunitário, como também expressão de fé e como também um momento de comunhão na palavra. Mas antes de conversarmos, a gente também quer lembrar que você que nos ouve pode também participar conosco e participa como, João? Você pode participar conosco tanto pelo nosso Instagram, @lolapaluter, você pode mandar uma mensagem por lá e também pelo nosso WhatsApp, que eu já vou passar já para vocês. Lembrando sempre do nosso site, www.lolapaluter.com.br. Você também pode baixar o aplicativo para Android, Lola Paluter.
Venha interagir conosco, mandar a sua pergunta, o seu comentário, participar do programa de hoje pelo número 19997637888. É isso, também pode pedir o hino, né? Já que o Nardão está aqui hoje, você que lembra aí, que está nos ouvindo, lembra de um hino que você gosta e que o louvor sempre canta nos cultos, pode entrar em contato também, pedir esse hino. Se estivermos aqui na agulha, a gente toca, né, João? Exatamente. E também, se você quer perguntar alguma coisa para o Nardão, entra em contato aqui também pelo WhatsApp, e a gente conversa, faz um bate-papo bem legal nessa tarde. Então, bem-vindo, Reginaldo, aqui no Lola Talk. Que alegria poder te receber e conversar também contigo nessa tarde. Então, conta para nós um pouquinho da tua história dentro dessa comunidade e também a tua história com a música. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Né? Às vezes a gente se limita um pouco ao tempo, já era para ter acontecido algum tempo atrás. Naquela época não deu certo, né? Teve outros problemas, mas hoje, graças a Deus, estamos aí para bater um papo sobre a música, né? Coisa que acho eu que já faço há um bom tempo aqui na comunidade. É isso, né? Então, o que você tem de idade tem de tempo de música, mais ou menos? Dá para dizer? Então, quando começou esse teu gosto, assim, onde você lembra agora que começou a desenvolver o gosto pela música, tocar na igreja, a tua história dentro dessa comunidade? Você nasceu aí, se criou aí, é cria dos Pires, não? Eu acho que não, tenho certeza. Esses dias começando a pensar um pouco, a gente, quando atinge também tão velho assim, né? Mas a gente às vezes lembra o que fazia no passado. E era costume, né? Todo ano uma festa anual aqui na comunidade. A gente lembra que lá atrás, quando no tempo de criança, no meu tempo de criança, talvez uns 5, 6 anos de idade, aqui nessa comunidade tinha assim, leilão, tipo de um leilão, tinha porco, né, para ser leiloado, rifa, tempos, né? E é porco vivo, né? É verdade. E a gente gostava porque tinha uma pessoa que eu admirava muito, né? Que era o pai da Ingrid e da Gisla. A gente chamava assim o Polita, né? E eu admirava ver ele tocar, né? Eles tinham uma dupla, né? Hoje a gente tem pessoas que tocam aqui pra gente assim, paga para pessoas tocar, assim, quando tem festa. Mas naquela época eu lembro que acho que se não me engano era... Tinha uma dupla que tocava, então. Olha que bacana. Só que era Mirtinho e Chitãozinho, se não me engano. Talvez seria isso, Mirtinho e Chitãozinho. Eles faziam um programa na rádio, eles também. Olha só. Eu lembro que o Polito tocava violão, né? Viola ali, tinha quem tocava viola junto. E isso mesmo, na época ali, então, seria em torno de quando eu tinha 5, 6 anos. Hoje eu estou com 51 anos, mas eu acho que naquela fase dos 5, 6 anos de idade. Até que no Natal ganhei um violão. Olha. Aí com 8 anos de idade eu comecei a fazer aula. Né? Já desde cedo, então. É uma época meio complicada, porque aqui não era asfaltado, né? Eu lembro que meu avô levava eu para fazer aula. Fiz 3 anos de aula na cidade, toda sexta-feira. Né? E para a época era meio complicado, assim, né? A gente, se voltar todo esse tempo atrás, assim, tinha que gostar do que fazia, né? Sim. Tinha muita dificuldade, né? Então, Com certeza. Mas foi 3 anos ali que eu fiz de aula e 1 ano, assim, 2 anos foi de nota mesmo, sabe? Fazer o bolo. Teoria. E daí eu já tinha, nessas alturas, 11 anos de idade, e daí quando daí comecei a tocar na igreja. Com 10 para 11 anos eu já tocava na igreja. Olha também. Só. Né? Acompanhava no caso do Johnny, assim, que já tocava, já estava tocando teclado, né? Então tocava junto, acompanhava junto na comunidade. Desde muito cedo já, que bonito. Mais de 40 anos, né? Olha, uma história, hein? O tempo passa, né? Passa voando, né? Você falou, mas tomara que esse tempo passe rápido, e vai passar rápido, né? Assim como passa também, quando a gente começa a olhar a nossa vida, né? O nosso
a nossa história, assim. E você falou que teve um encantamento ali aos 5 anos. Viu a dupla tocando, tá, depois ganhou o violão, fez a aula, né? Então, tudo isso são questões unidas muito ao gosto que a gente tem, Exato. mas também com a dedicação, né? Os meninos que agora estão estudando música aí com Porpeta sabe que precisa pegar 1 hora e meia por dia ali para não chega a cumprir a tarefa, a gente né? fala assim, né? A música é questão de disciplina. Exatamente. Quanto mais você... Eu voltei a fazer aula, né? Depois de passado, né? Vamos dizer assim, praticamente 40 anos depois, a gente está fazendo quase 1 ano e meio que eu faço aula novamente, né? Então, a gente vê que eu tocava, né? Vou tocar melhor? Não, mas tudo que eu tenho... aprimorar. A gente vai aprimorando. Exato. Então, assim, não buscar fazer o que é perfeito, porque perfeito não existe, né? Mas a questão, se a gente faz para Deus, a gente tem que buscar fazer o melhor. Eu acho assim, né? Então, quando a gente assim se depara com uma situação, fala, poxa vida, por que eu não sei fazer isso, né? Mas será que dá para aprender? E dá, né? Às vezes tem esses probleminhas, às vezes eu falo pro Porpeta, vou faltar da aula hoje. Não tá dando, tô aí com a máquina, com problema, enfim, né? Mas... A dedicação em casa, no estudo, precisa acontecer. Em casa tem que fazer, tem que ter essa disciplina. Todo dia tem que pegar o violão. Eu lembro que a minha história é um pouco parecida também. Na minha cidade não tinha opção de curso de música, né? Mas aí na cidade vizinha abriu espaço e era gratuito. Então, para nós, no contexto de roça, quando falava em algum curso de música, olhava para a cidade que era o polo ali, Rio do Sul, nossa, as aulas de música naquele tempo já eram caríssimas, né? E aí abriu esse projeto da prefeitura da outra cidade, e eu ia 14 quilômetros de bicicleta, pendurava o violão nas costas, tinha ganhado um violão, e a minha cunhada, ela costurou uma capa pro violão, que era remendos de calça jeans lá que tinham se esvaído com o tempo. Ela juntou e fez uma capa, né? E aí eu lembro que eu ia, chuva ou sol, fazia os 14 quilômetros aí de bicicleta. E o meu professor, ele não sabia violão. Eu cheguei lá, minha frustração, eu pensei, nossa, eu vim para aprender violão e ele não toca violão, ele sabia teclado e gaita. Mas olha como essa questão da dedicação também, né? Da importância de ter a teoria também. Ele mesmo não sabendo tocar violão, me ensinou a tocar violão. Então, assim, hoje ele já é falecido, né? Mas é uma pessoa, assim, grandiosíssima, talentosíssima. Que pôde... ele pensou, poxa, ela veio para tocar violão. E agora, né? É a única com violão. Aí ele disse, não, vamos fazer assim, vamos passar nota com todo mundo faz a mesma coisa, depois a gente vai fazendo. Então ele sentava do meu lado com a gaita, ou com o teclado, e eu ia aprendendo as notas com ele no violão. Nossa, então, assim, e ele, uma mão ele segurava a gaita, a outra era o palheiro, né? Ele fumava, então, um chapéu preto, assim, daquele de couro, né? Um senhor muito simples também. E ele sabia, além da teoria, ele aprendeu primeiro a tocar de ouvido, como se diz, né? Aí depois ele estudou e fez a teoria. Aí ele se tornou professor, conseguiu a graduação em música. E assim, toda vez que eu pego um violão, eu lembro dele, porque não tem como, sabe? Eu penso, nossa, eu cheguei aqui, né? Sei tocar, sei a parte teórica, que me foi passada por uma pessoa que não sabia violão. Então, que legal. A gente vê assim que a dedicação, ela opera até certos milagres, né? A questão é que tem assim também, né? A gente, vamos falar assim, Deus dá dons, né? E um dos dons, para muitas pessoas, ele dá o dom da música. Seja para tocar instrumento, tem gente que toca vários instrumentos. Sim. Outro vai tocar um violão. Vamos falar assim, para mim não é dificuldade tocar uma música de ouvido. Para outros é somente com nota. Se colocar a nota assim pura na minha frente, eu conheço. Sou um conhecedor de nota? Não, né? Estou estudando um pouco para isso. Sim. Né? Mas o meu negócio é de ouvido. Eu admiro a questão de quem faz a leitura de uma partitura, né? É um dom também. Mas você tem um dom, você consegue tocar de ouvido. É um dom. Deus deu um dom de tocar de ouvido.
né? Não preciso, talvez, da nota na frente. A gente muda de tom, sobe 2 tons, abaixa 1, enfim. A gente se arruma. Outros toca perfeitamente aquilo que a nota está dizendo. E é um dom também, porque ele toca aquilo de maneira perfeita, né? Uma coisa que se colocar um negocinho na nota, eu não vou perceber, né? Mas eu acho assim que... Bom, nós aqui fomos desafiados, acho que há 2 anos, né? Que a gente fez um trabalho ali. Quando caímos dentro de um estúdio para uma gravação, quando eu vi aquelas notas, falei, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida, né? E foi uma frustração, né? Assim, eu não sei, na hora deu um desânimo, falei, o que eu tô fazendo, né? E a gente ouvia, né? Eu já viu, assim, aquelas brincadeiras de YouTube, dos TikTok, né? Que fala que, nossa, você tá tocando pra Deus, você só sabe tocar isso, né? Então, mas é o que a gente sabia, né? E o que a gente até hoje sabe também, às vezes. Quando aprendi a tocar, eu tocava só 2 hinos. Aí o pessoal da minha comunidade lá do Ponto Pregação dizia assim, olha, toca outros. Eu disse, mas eu não sei outros. Então, é assim, a questão, a gente às vezes se coloca para fazer aquilo que a gente sabe. Mas eu acho que é importante também que a gente busque, se a gente sabe, vamos melhorar aquilo que a gente sabe, exatamente, né? Dá para melhorar. Dá para melhorar, sim. Né? É uma obrigação? Não. É, assim, uma regra de tocar na igreja é que você busque sempre estar aprendendo para você tocar na igreja. Não é isso, né? Mas eu acho que todo conhecimento, na vida particular da gente é assim. A gente nunca fica preso àquela coisa lá no passado, plantar com uma plantadeira de burro. Que não é errado plantar com uma plantadeira de burro. Mas tem outras formas. Mas se a gente consegue uma coisa melhor, mais fácil, vamos lá fazer. Né? Porque não dá para voltar lá atrás mais. Exatamente. Né? E a gente também, na vida da gente, na música, também é assim. Porque às vezes as pessoas olham para quem toca e dizem assim, nossa, mas tu tem o dom, né? Aí a gente fica pensando, horas de estudo, dedicação e o dom, né? Tudo coopera. Ontem fui fazer aula, né? Daí o Porpeto ainda falou para mim assim, o professor lá, o Porpeto, ele falou, ô Nerdão, vamos misturar, né? Um pouco de dedilhado com um pouco de uma balada com vamos dizer assim, com dedilhado e tal, né? Falei, nossa, cada vez piorando mais. Mas eu gosto do desafio. Vai desafiando, gente. E é gostoso quando a gente aprende, pensa que não consegue e depois consegue superar isso, né? É tão bom, tão gostoso. Quando eu comecei a aprender a tocar cavaquinho, aí eu pensei, gente, eu não vou dar conta desse instrumento, porque é diferente do braço do violão. Você tem que ajeitar ali, né? Eu pensei, gente, eu nunca vou conseguir fazer um acorde aí, né? Então, aí depois, quando saiu a primeira, a segunda, a terceira música, eu pensei, bom, eu consigo, então vamos lá, né? Mas, assim, é gostoso quando você consegue se superar, né? Quando consegue colocar em prática. Legal. A gente gosta, assim, acho que é bom, né? A gente fazer esse tipo de coisa. É um desafio. Eu gosto, eu sempre gostei de desafio. Então, não tem porquê, vamos dizer assim, eu acho ruim de fazer o que eu estou fazendo. Não, mas se puder melhorar, melhor. E fala um pouquinho do Ministério de Louvor, há quanto tempo ele já vem se reunindo nessa configuração, assim, nesse modelo? Então, Elf, se a gente tem uma pasta aí, né? Tem uma mochila, né? A gente vai falar assim que a gente anotou o dia que a gente foi tocar a primeira vez. Eu acho que não, a gente não fez isso. Mas a gente começou a olhar algumas coisas, a gente saía com as datas, né? E com certeza foi antes disso, tá? Alguma coisa que a gente tem anotado foi em 94. 94. Tem umas, vamos dizer assim, daqui a pouquinho tá fazendo boda já, tem que comemorar, celebrar, olha aí. Isso que já saiu lá, né? Grupo Ágape, o ano dava 94. Mas eu acredito que a partir de 92 a gente já tinha um grupo, né, com violão, tentava rabiscar um contrabaixo, bateria, teclado e várias vozes cantando. A gente já chegou a ser em 11. Nossa, olha só. 11 pessoas cantando. Né? E assim, vai mudando um pouco os rostos, né? Sim. Eu falo que uma fase ali onde mexe, quando a gente começa muito novo, quando nasce um filho, né? É onde que dá os problemas, não é probleminha, né? Mas onde que, de repente, dedicação, aí a mãe já tem que cuidar do filho, o pai sai ali junto, porque os grupos geralmente se formam com pessoas
até solteiros, sei lá, né? Pessoas novas, os novos que gostam de fazer os grupos, né, nas comunidades. A juventude, os novos que gostam de fazer grupo, então vamos pensar. Eu fico feliz, né, que nem sábado eu estava aí na comunidade, cinco aprendendo, né? Talvez há 2 anos atrás, eu me propus, eu botei um objetivo para mim. Eu falei, eu não vou, não sei se é a maneira correta de falar que não vou mais tocar na igreja. Não era isso. É que quando a gente começa a abraçar, fazer muita coisa, a gente às vezes, sem querer, tira a oportunidade de outro estar fazendo. E às vezes as pessoas ficam um pouco acomodadas, né? Então, tem quem faz, beleza. Aí eu falo assim, eu já cheguei de sentar no banco na comunidade e ver, como diz assim, a parede tocando a música, né? Só a letra lá na parede e o som tocando. Mesmo que seja de nós ali, foi coisa gravada. Me bate um sentimento assim estranho, né? Que é diferente, né? É diferente. O ministério tocando ali e uma gravação é bem diferente. Tem seus defeitos, mas a comunidade fica tímida quando tem um vídeo com som. É estranho, a comunidade, né? Parece que se apaga também junto. Mas, por outro lado, se a gente não fazer isso, né? A gente tem que ter então vamos assim, com o passar dos anos a gente vai aprendendo que na vida tudo tem seu tempo, né? E a gente fala e a gente parece que não aprende isso daí, né? Então, que nem o sábado eu estava vendo, tem 5 ali. Eu sempre falei, não precisa ter medo não, que eu vou tocar junto com vocês. A gente tem um desafio para outubro, a gente tocar junto. Isso, 150 anos, né? E eu falo assim, eu não quero que ninguém que vai começar a tocar na igreja vai começar a tocar sozinho. E eu falei, quando vocês começarem a tocar, vocês têm que começar a tocar com chave de ouro. O grupo inteiro vai cantar com vocês. Exatamente. Né? Eu até brinquei com o Porpeto, o nosso professor aí, eu falei, Porpeto, você é um baita contrabaixista, você vai tocar junto, né? Nossa, olha só. Então a gente vai tentar, como dizer assim, por quê? É a coisa mais gostosa tocar em grupo, né? E ainda mais no contexto de culto, de louvor, né? Exato. Então a música já é algo que mexe com a gente por natureza, né? Desde quando surgiu. Agora, quando você transforma essa música em louvor, né? Que te aproxima de uma oração, te prepara para uma oração, te prepara para uma pregação, né? Ou para um momento ali de reflexão, você sente assim como se realmente agora, né, o coração está aberto ali para receber, né? Não só a palavra falada, mas a palavra cantada. Né? As duas coisas eu acho que ela trabalha junto, né? Tanto a palavra falada como a cantada, né? Ela dá suporte. Dá o suporte. Que dá para dizer isso? Né? Talvez, acho que sim, porque se a gente por um exemplo, a gente tem tido, principalmente antes da pandemia, era muito comum os velórios aqui na comunidade, sim. Né? E a gente sempre como grupo cantou nos velórios, né? E teve sepultamentos que a gente fez que é difícil, né, você cantar. Sim. É difícil você tocar. Imagina cantar. E quando isso acontece, Deus dá uma força ali, não sei como é que mas acontece, né? Você botou o dedo no violão, começou a tocar, aquele sentimento cai em todo mundo, né? Eu falo assim, uma música bem tocada e uma pregação bem feita, ela cala no coração da pessoa, com certeza, né? E aquilo traz, vamos dizer assim, marca, né? Ela deixa a sua marca, né? Eu imagino como que seria um culto sem canto. Culto de 15, 20 minutos, né? Você vai fazer uma oração, vai fazer uma pregação, vou fazer uma oração, vamos embora, porque, né? As duas coisas, por isso que eu falo que as duas coisas caminham juntas, né? Sim, sim. Você tem um tempinho que você vai cantar, descontrair, a gente às vezes eu acho que a gente tem que se descontrair mais com música. A gente tem, aqui eu falo assim que, às vezes a gente tentou fazer isso, né? Bater palma, vamos levantar, vamos bater palma. Sim. Não tem porquê. Eu acho que tem que fazer isso. Não tem por que falar, não vou fazer isso. Não é obrigado todo mundo. Expressão de louvor, né? Expressão de louvor. Não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer. Mas quem se sentir à vontade, que faça, isso. Né? E isso acontecia muito no Congrenagem. Toda música tinha palma. Isso é bom, parece que dá um up, né? Um ânimo, assim, contagia. E realmente contagia, né?
Isso é bacana. E é lógico que tem esses momentos que a gente fala assim, tem música que a gente canta que é uma música, vamos dizer assim, uma música com preparação para uma oração. Aí é diferente. Sim, também tem, né, como é que eu vou dizer? O seu uma liturgia, específico, né? Tem o seu específico. A música, na verdade, ela segue uma liturgia também. Né? Assim como a palavra, vamos dizer assim, a gente tem hora para fazer oração, tem hora para pregação, tem hora para aviso, né? Tem oração de intercessão, oração de agradecimento. Vamos dizer assim, a gente também tem música específica, né? Para cada coisa, né? Então, e também o louvor, ele ajuda a te dar a direção da liturgia também. Agora está iniciando o culto, né? O hino de entrada ali, né? Então, ele já está dizendo, opa, a comunidade agora se aquieta, né? Presta atenção, né? Se conecta agora com esse hino para também se conectar com Deus, né? Exato. Então, o fechamento depois da bênção também quer dizer agora... Está terminando o nosso encontro, a gente sai daqui com essa bênção, com essa palavra. Né? Então, a música, ela vem a dar vida para o culto, né? Exato. Para a liturgia de culto. É a única coisa assim que eu falo que na música, né? Que a gente fala que a música é algo assim que começa com os jovens, né? Às vezes dá aquela mudada, às vezes mudam os rostos aí, vai passando... Mas a música também ela tem umas pegadinhas. A gente tem visto várias comunidades. Às vezes começa e de repente dá uma baita confusão, né? Se acaba tudo, às vezes dá aquela briga. A gente um pouco antes... né? Os egos ali começam, né? A gente até começou a falar um pouco. A gente tá até falando nem sobre esse assunto, mas a gente tava até comentando, né? Que a música, de repente, a gente tem que ver muita vez. Porque tem casos que a gente começa... Não pode se aparecer em cima do outro. Até falando sobre os dons, lá nas primeiras Lola Talk que eu pude fazer, surgiu até uma pergunta, né, no WhatsApp, se o Ministério da Música era maior que os outros ministérios dentro da igreja, né? Nossa. Então, de modo nenhum, né? Então, assim, às vezes... Em alguns lugares, né, tem pessoas, e algumas igrejas também, né, ou pentecostais, a pessoa, sempre que está cantando, acha que o ministério dela é superior, né? Mas dentro da CLB a gente sabe que tem os vários departamentos, ministérios, que todos eles se complementam também, né? Então nenhum é mais do que o outro, né? Isso aqui é a mesma coisa do corpo da gente, né? A própria Bíblia já fala isso. A mão não é mais do que a cabeça é mais do que o... Tudo faz parte do corpo. Então a gente aceita quando se discute por nota, ritmo, essas coisas, né? Agora que fique só ali também, né? Que não haja outros tremores aí, né? Mas é interessante, né? Porque essa questão da música, ela também vem muito ao encontro da própria história da comunidade, né? Tem hinos super novos que são ensaiados, são cantados, trazidos, a comunidade aprende, é aberta para o novo também, mas tem hinos clássicos que também precisam, e também que tem uma mensagem forte, tem toda a concentração de uma teologia luterana que também sempre, né, vocês fazem questão de trazer, de relembrar, de cantar de novo, né? Isso também é muito legal. Vamos falar assim, a gente tem usado bastante o inário, tanto da igreja, mas também usa, vamos dizer assim, a gente não pode cair numa que o mundo está querendo, vamos dizer assim, sei lá, a gente tem que conviver, vamos dizer assim, não adianta também se prender aquele inário antigo lá, tocar de um jeito devagar. Tem comunidades que ainda insistem nisso, né? Eu não sei como está hoje, eu nunca mais, assim, talvez não tenha mais participado em comunidades aí fora, né, no nosso próprio estado, fora do nosso estado aí, mas eu lembro que lá, quando jovem, a gente às vezes ia para certas comunidades, nossa, é difícil cantar, né? E aí tem toda a questão da criatividade também de quem toca. Vamos deixar esse hino para trás? Não, mas vamos dar um andamento um pouco mais, né, diferente, né? Algo que seja mais andante, ou enfim, né?
Então, às vezes, o hino é trazido de volta e é aceito muito bem, né? Então, nessa questão assim, nossa, é muito arrastado, é muito lento. Então, você pode fazer essa transposição, pode criar, né, em cima da melodia que já tem, também uma batida diferente, né? Que é o caso do Deus é Castelo Forte, né? Que tem várias versões, até hip hop tem, né? Tem todo tipo, né? A música, vamos dizer assim, a letra ela continua a mesma. Se a gente pegar, são vários modos, assim, diferentes modos de se cantar. Exato. Né? Teve um grupo lá da área missionária de Crato, no Ceará, que gravou em Baião, Deus é Castelo Forte. Lindíssimo. Então, assim, a gente tem várias versões. O Ministério de Louvor mesmo tem uma versão que foi cantada aqui, né? Que o pastor Sinodal até achou belíssimo, né? Pediu para cantar de novo depois, Isso. né? Então, assim, eu sempre fico imaginando, né, que Lutero, ele era um apaixonado por música, né? Então, quando eu ouço sempre Deus é Castelo Forte, eu fico pensando, nossa, Lutero deve estar vibrando lá onde ele estiver, né? Porque é uma brincadeira à parte, mas assim, ele era muito a favor da música. Ele dizia que a música tinha que ser ensinada nas escolas. Então, ele foi um grande incentivador da música, né? Não só na igreja, mas também como se fosse matéria mesmo para se aprender na escola. Eu acho assim que agora, tomara que a gente demorou um pouco a acordar. Como comunidade já demorou um pouco para acordar, né? Não vou nem falar brincadeira. Eu estava falando sério, né? Eu falei sério quando eu falei. Sim. Eu deixei bem claro. Na época o pastor Luciano estava aqui. Um dia eu conversei com ele e falei: olha, é o seguinte, eu tô deixando o Ministério de Louvor. Eu acho que mais 6 meses, no máximo 1 ano. Até eu lembro que ele falou assim: mas então, se você quer deixar, mas você tem que preparar alguém para colocar no seu lugar. Eu falei: como que eu vou preparar se não tem quem quer entrar, né? Às vezes a gente fala assim, tem que arrumar pregador se não há quem pregue, né? É verdade. Então eu falo assim, como que você vai arrumar quem toque se não tem pessoas que queiram tocar? Graças a Deus que... E também não estou colocando nas costas dos próximos que vão tocar, não, né? Até por isso que eu falo assim, que a gente tem que ajudar também, né? Porque se você assumir um culto, eu falo, por mais assim que você tenha tocado muitos anos, cada culto é um culto. Cada culto é diferente. Cada culto é diferente, é uma responsabilidade. Assim como o pastor ele tem que subir lá, levar a palavra, quem está tocando, como diz, dá os seus pulos também. Tem que ser. Ele não vai tocar de qualquer jeito. Se você colocar uma pessoa na frente, chega na hora. Tem aquela preparação também antes do culto. Com você certeza. Tem que ensaiar, você tem que se preparar, repassar o hino, né? Fazer o ensaio. Você não vem chegando correndo da rua, desce lá, abre a capa do violão e, né? Às vezes tem toda uma preparação, né? A gente, quando dá aquela discutida com a esposa, né, com a Lu, Lu, cantar é fácil, né? Bom, aparentemente sim, né? Eu falo assim que tirar os arranjos e a nota, quem tá tocando ele tem que puxar. Se ele já começou errado, se você começou errado, vai tudo errado, né? Mas eu falo assim que tocar, cantar não deixa de ser uma responsabilidade. Com certeza. É uma responsabilidade, porque você está conduzindo a comunidade, né? Exatamente. Então, o louvor é a preparação para uma pregação, para uma oração, enfim, né? Por exemplo, uma afirmação de fé depois da pregação. Então, a comunidade já espera também, né? Opa, tem um hino, né? E eu também falo assim, não dá pra gente falar assim, mas o grupo, ele... abaixo do pastor já vem o grupo louvor. Não é isso. Porque aí quando a gente chega, a igreja está arrumada, né? Os elementos da ceia já estão colocados ali porque alguém preparou. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, cada um tem a sua função. Tá os meninos arrumando os microfones, exatamente. Som, as coisas, né? Então cada um tem a sua função. Cada um, não vou nem falar em valor, né? Ou cada um tem o seu percentual ali. Falar, eu faço parte também, né? E que bom que tem, né? O grupo, vamos dizer assim, nós aqui... entre aspas, né, somos privilegiados, a gente tem um grupo de louvor aqui, né? Tem comunidades que eu falo assim, tem comunidades hoje, aqui na UP tem comunidades que tá pagando hoje para ter uma pessoa para tocar. Então imagina, né? Se a gente talvez se não desse esse espaço
louco de falar que não ia tocar mais, talvez não estaria prestes a acontecer isso. Mas essa também é a questão de sensibilidade, né? Você está sempre à frente, sempre se responsabilizando. Aí quando você cria a oportunidade, você não quer deixar, né? E também não quer deixar de ter a responsabilidade, mas quer abrir espaço para que possa ter também essa sensibilidade de um final de semana, né? É o grupo que toca, o outro é o grupo B que toca, e assim vai indo, né? Daí, quando essa turma que está aprendendo agora, né, puder também entrar, aí também vai ter essa divisão, né, de respeitosa e também sensível, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa também precisa sentar e participar do culto, né? Porque quem toca muitas vezes está atento ao seu serviço naquele momento. Exatamente. Né? Às vezes perde de ouvir atentamente a palavra, porque está afinando, está entrando ali, né? Nossa, logo em seguida a pastora vai terminar agora ou não, né? Ou eu tenho que tocar ou não, fica naquela apreensão, né? Exato. Não sei, mas eu já toquei, já sei, isso aqui é assim. Então a gente fica naquela... E quando viu, perdeu, né? Então geralmente, é importante também ter essa escala, né? Do pastor ou da pastora já parte para aquela palavra assim de fechamento. Já dá uma chave. Dá uma chavinha. A gente é costume de ver as pessoas levantarem do banco, né? Sim. E se sentarem no banco, já vai lá, já aumenta o som de novo do violão, porque já sabe que vai chegar a tocar de novo, né? Então... vamos dizer assim, isso aí é um hábito, a gente vai se acostumando, né? Mas eu falei nesses dias até quando o Vilmar veio, né? Falou aqui no Lola Talk, que também muitas vezes eu preciso estar sentado com a comunidade ouvindo uma pregação, né? Não só fazendo. Então, no momento que eu participei do Fórum de Missão em Campinas, no Lar Belém, eu ouvi a pregação, eu participei da Santa Ceia, não fui eu que ministrei. Então, assim, tem momentos que a gente precisa se colocar nesse lado também, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que essa questão do quinto domingo, né? E a questão também onde todo mundo consegue ter esse direito também de estar sentado, né? No banco com a comunidade. Aqui não tem culto, mas a gente pode fazer isso buscar, por exemplo, na comunidade vizinha, né, ter um momento com a família também de descanso, de lazer, que também o dia né, de descanso é para isso também, para a palavra e para o lazer, né? Então, nesse sentido, assim, de ter essa sensibilidade, né? E às vezes até brinco aqui com o pastor, colega, pastor da IELB, qualquer dia eu estou sentada ali, bem no finalzinho, ouvindo, né, participando do culto, mas não me chama para fazer leitura, eu quero participar, né? Eu quero ser a comunidade ali. Então, porque a gente tem essa necessidade. E também quem toca, quem canta no ministério, também precisa ter aquele refrigério, né? E a gente aprende coisas novas ouvindo o que os outros também fazem, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não que a gente seja engessado, tocar só de um jeito, né? Às vezes a gente dá essa mudada. Exatamente. A gente às vezes tem coisa, a gente muda o ritmo, né? Às vezes a gente vai, como você falou do Deus é Castelo Forte. Às vezes eu pergunto qual jeito a gente vai tocar, né? E todo mundo fala, vamos tocar daquele jeito, parece um country. Nossa, Deus é Castelo Forte, country. Né? Quem já ouviu a gente tocando, são modelos aí que já... Isso aqui a gente já ouviu a IELB tocando assim também, num encontro que a gente teve, acho que uns 3 ou 4 anos atrás. Foi assim, foi antes da pandemia. Isso já era, eu lembro que o grupo lá tocou assim. Né? Mudou alguma coisa, ficou mais gostoso. Uns diferente, acham, né? Tem uns que acham meio estranho. Né? Tem uns que falam assim, nossa, isso aí não é de Deus, não. Mas a primeira vez que eu vi o Deus é Castelo Forte em hip hop, pensei, gente, tem pergunta? Pode continuar que eu já... E aí eu pensei, não, peraí. Começou assim, a vinhetinha do Deus é Castelo Forte, pensei, é o que eu tô pensando? E não sei o que, né? A pessoa cantando lá, fazendo os movimentos, era um vídeo, né, de hip hop. Então eu pensei, nossa, que bom que a gente tem essa disponibilidade para criar esses ritmos também, né? Que são diferentes na primeira vez que você escuta, mas que depois o ouvido vai se acostumando, né? Exato. Também o nosso ouvir, ele vai se afinando, digamos assim, né? Sim, João Pedro. Temos a participação da Lu, Olha, que é do Ministério de Louvor. Tarde. Ela está falando dentro dessa questão da responsabilidade, que uma das responsabilidades do Ministério de Louvor é ver se os hinos estão no contexto bíblico, é ter sabedoria e discernimento quanto ao louvor e não cantar qualquer coisa. Exatamente. E sobre o Castelo Forte, eu tenho ele engatado aqui. Se vocês quiserem, tem a versão dele. Podemos dar uma pausinha? Vamos lá. Depois a gente comenta a fala da Lu.
Isso, Castelo Forte é nosso Deus. Obrigada, Lu, pela participação. Isso que a contribuição da Lu ela é bem importante para a gente sempre estar atento também, né? Que é compromisso, a dedicação, né? Estar no Ministério de Louvor. Uhum. Então, se eu estou na escala aquele domingo, sou eu, né? Salvo se eu tenho
algum desarranjo, alguma coisa nesse sentido, Exato. alguma doença, né? Ou algum problema familiar. Mas assim, a dedicação daquela semana eu sei que eu vou tocar, então ela precisa acontecer, né? Ter esse compromisso também. Se eu não posso, eu contato já a outra pessoa do grupo que pode me substituir, que pode dar uma força, né? E estar atento também à teologia dos hinos, o que diz os hinos. Exato. Porque hoje em dia o que mais a gente vê são esses worship, que só repetem, às Exato. vezes repetem, né? Palavras que não têm um conteúdo, cristão até tem, mas algo muito raso, que não fala muito da fé cristã. Muito se fala muito em glória, em oba-oba, e às vezes esquece também que a gente precisa cantar, ter também sempre no repertório hinos que quebrantem o coração, que chamam a atenção, que dão um puxão de orelha, né? Eu sempre lembro daquele hino antiguíssimo, se sofrimento te causei, Senhor. Aquele hino arrasa o meu coração sempre. Eu penso, nossa, como filho, filha de Deus, como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, são hinos que têm essa teologia, têm essa e querem mesmo fazer isso, querem que você, enquanto está cantando, possa refletir sobre as tuas atitudes, né? Que você possa mudar o teu jeito de ser, né? De ser cristão até, né? Então, entender a mensagem de Deus de uma maneira mais profunda. Então, isso que a Lu colocou é bem importante. Sempre estar atento o que eu estou cantando nesse hino. Qual é a mensagem que esse hino traz? Tem uma teologia luterana, tem uma teologia evangélica, né? Ele vem falar só da glória ou fala também da nossa condição de pessoa pecadora, né? Exato. E a gente, vamos dizer assim, como comunidade, a gente também tem que prestar um pouco atenção. Porque... vamos falar assim, não quero falar mal do passado, não, tá? Mas eu lembro que assim a igreja, a nossa comunidade, ela seguia um padrão, vamos dizer assim, da liturgia prussiana. E então, vamos dizer assim, quantos anos foi só aquela liturgia prussiana? Sei lá, 10, 15 anos. Então, vamos dizer assim, a questão de ficar em pé, questão de sentado, o que ia se falar, o que ia se cantar. Liturgias todas cantadas. Então, glória seja o Pai. Exato. Aleluia. Enfim, né? Do começo ao fim era uma liturgia bonito. Eu acho que a gente, às vezes, vamos dizer assim... Então, dignos de ser resgatados em algum momento. A gente também. tem que resgatar, talvez, né? Mas não que isso torne ser uma coisa que a gente vai fazer 15 anos só aquilo de novo. Porque esse LB ela tem vários modelos. Porque isso tem a tradicional, tem a que é esperada, né? Exato. Tem aquela que você pode utilizar a mais livre. Então tem várias liturgias. A própria liturgia do culto de domingo, que vai ser o culto de Tomé, é totalmente diferente, né? Então esse LB nos dá várias liturgias ali, né? Para utilizar. E a gente às vezes cai, o que acontece com tudo isso? Às vezes é igual as orações, o credo e tal, enfim. Você acaba caindo no comodismo. Você nem sabe o que você está falando. É tão automático que aquilo já acaba acontecendo. Chegou na hora, mesmo que você fala, vai chegar, aperta o play ali, né? Deixa lá sair, né? Por quê? É costume, você já sabe o que vai acontecer, você sabe o que vai falar, enfim. Por isso que eu falo, tem que voltar, a gente tem que fazer, às vezes, isso aí de novo, né? Mas também a gente não pode se fechar no modelo só. Por quê? Porque senão vira... Senão o culto não fica dinâmico também. Pode ter o hino mais lindo de louvor, pode ser a pregação melhor que for, né? Mais bem feita. Mas se o culto ele cai numa rotina, se ele não é dinâmico, ele também não é atrativo. Exato. Né? Infelizmente. Infelizmente. A gente já começa... já vira um hábito, né? Então, uma coisa muito decorada, né? E vamos dizer assim, quando é muito decorado demais, não é muito bom. Exato. Né? Porque você acaba fazendo aquilo assim, talvez sem pensar, né? É igual às vezes fala a oração do Pai Nosso, o credo apostólico. Né? Então, às vezes, a gente às vezes nem presta atenção no que está falando ou na letra, né? Tinha um pastor, o meu mentor de estágios, 2004, 2005, João Nero Nascido. Então ele falava, sempre dizia assim, jovens, o que vocês oram na hora do Pai Nosso quando eu puxo o Pai Nosso lá na frente? Pai Nosso? Ele disse, mas vocês vão com que intenção? Não sei, a gente segue o pastor, porque ele começou, a gente vai no modo de repetição, né? Aí ele chamou a atenção, disse, não é repetição.
ali a gente está fazendo, né? Está clamando no Pai Nosso, né? Então, se eu falo Pai, você já começa no nosso que estás no céu, né? Já é muito automático. Então, aquele momento, ele precisa ser um momento assim, me prepara agora para o Pai Nosso, né? Para que eu possa orar da boca para dentro, né? Exato. Não para fora. Então, ele chamou a atenção, ele disse assim, nunca pode ser no automático. Nunca. Que você sabe que já vem, já ora Pai Nosso, não nosso que estás no céu, né? Então, assim, ele sempre dizia, cuidem com esse automático, que o modo automático elimina o agir cristão no mundo. Então, por isso que a gente, às vezes, tem que ouvir... eu sou a favor de a gente, assim, quando a gente vai em lugares diferentes, ver um grupo diferente tocando, né? Nossa, que legal eles tocaram de um jeito diferente. Beleza, a gente tem que tentar introduzir isso também. A Lu já falou a questão das letras das músicas, né? A gente já cantou coisa errada, sem querer, sem saber, né? Aí quando a gente foi pelo pastor exortado, opa, vocês cantaram, tudo bem, mas eu acho melhor, ou a gente troca essa palavra, né? Vamos trocar essa palavra, vamos tirar isso aqui, vamos colocar aquilo, já dá pra gente encaixar, senão não fica legal, né? Nós, vamos assim, a gente tem uma doutrina, já tem um conhecimento, mas acho que não fica legal a gente cair nessa daí. Beleza, dá para mudar? Vamos mudar, né? Mas, vamos dizer assim, a gente tem que estar atento a isso, né? Lembrei do Ministério de Louvor de Ribeirão Preto, o Márcio e a esposa Fernanda, um abraço para eles lá em Ribeirão Preto. Saudade de tocar com o Márcio. Olha aí, ó, vai qualquer dia lá com a gente. Com certeza. Eles têm saudade também. O Márcio sempre diz, ai que bom que lá nos Pires eles revezam, aqui eu tenho que revezar comigo mesmo. Márcio, tu vai não hoje? Não, vai tu então. Mas abraço lá para Ribeirão Preto também. E até lá eu conversei faz um tempinho com o Márcio, mas depois a gente não conversou mais, de começar a cantar com as crianças também, de incentivá-las no canto, para que ali desperte também, né, essa vontade, a vocação para música, para instrumentos, né? Essa aproximação também que é feita aqui em Pires, vocês cantam também, né, com as crianças, incentivam, e eu até diria que de repente poderia ensaiar uma música com elas, aquelas crianças assim que já sabem ler, né, cantar direitinho, senta ali junto, canta junto, para sentir um pouquinho, para incentivá-las também, né? Os mais pequenos estão ali curtindo também, escutam também, cantam também e gostam. A gente viu isso no sábado à noite no culto dos pais, né? Então as crianças, elas sim são, né, cantores, músicos em potenciais que a gente tem dentro da comunidade. Exato. E precisa incentivar, né? Cantar com elas uma vez, né? Como vocês sempre estão fazendo nos cultos. E sempre incentivar a música, né? Que bom, que eu falei, né? A nossa comunidade agora tem o João Pedro tá aqui, ó, tem mais outro Joãozão, enfim, são 5 aí, né? Que estão se dedicando a investir parte do seu tempo para isso também, né? E eu acho que já são... gente, vamos assim, como eu tenho essa afinidade junto com o Porpeta ali, né, eles estão aprendendo bem, tem um bom professor para estar ensinando, né, nós como comunidade, parabéns à comunidade fazer isso, porque se a comunidade não demonstra interesse de investir esse tempo para isso, né, investir, vamos assim, até questão financeira, né, para isso, daqui a alguns anos a gente vai acabar pagando para alguém vir tocar, se quiser que toque na igreja. E essa questão foi bem também admirada no seminário de lideranças que a gente teve em Rio Claro, porque aí a nossa liderança foi falar um pouquinho, né, da maneira de liderar, incentiva novas lideranças, e tocou nessa questão entre as plenárias que a gente teve em grupos, né? Então, para um grupo caiu essa questão da música, né, como atrativo também, como dom. E aí foi compartilhado, então, que nós temos esse trabalho de investimento, né, que foi uma iniciativa do Grupo de Louvor, né, trazer o Porpeta para ali também desenvolver mais dons, né. Então as comunidades acharam isso o máximo, assim, né, não só elogiaram, mas também estão pensando em também ter essa ideia, né, e fazer esse investimento dentro das suas próprias comunidades. Como você falou, a gente sabe as comunidades que pagam aí para que venha um músico em específico para fazer o louvor de domingo, né? Vamos dizer assim, não que a gente esteja na frente, né? Não, isso não é bem isso, né? Porque nem às vezes tem 5 aprendendo, pode ser que os 5 não fiquem tocando. Ai. Né? Eu vou buscar em casa. A gente fala assim, porque essa é uma fase...
salva a Priscila, né? O restante todo tem essa fase de transição na vida, né? A vida muda. A gente às vezes sonha uma coisa, mas lá na frente Deus mostra, enfim, ela muda, né? Vai que vem uma banda da JE aqui. Ô, louco. A banda Lollapalooza, olha tá aí, ó. Super Eu acho assim, que a gente também não só se fechar de repente. Hoje a gente tem um professor de violão, né? Tem um violão que pode também ser um professor de contrabaixo. Exatamente. Né? Porpeta, assim, a parte de música é um conhecedor, né? Mas também, eu falo assim, de repente a gente podia ver, tem quem se interessa para aprender um piano, teclado, enfim, dá para, eu acho que isso aqui é coisa que a gente no futuro tem que começar a pensar. Tem que pensar. Melhorar. Porque ele até pode dar dicas também, né? De alguém que seja professor, né? Enfim, de teclado. Bateria, então, é isso. né? Bateria, os jovens, não sei, aqui parece que são tudo meio tímidos, rapaz. Olha, o Uma Leandro bateria já bem disse tocada que não quer é tocar sinônimo de bateria. barulho, não, viu? Uma bateria bem tocada faz toda a sua diferença. Faz. O Leandro disse que na bateria ele aceita. E eu também gosto muito de bateria. É bom. A gente já tem, assim, que nem a participação que nem com o Carrom, né? Mas a gente já teve bateria, né? E a comunidade, as pessoas que estão nos ouvindo agora pensam, nossa, botar uma bateria dentro da igreja agora, né? Mas a gente já teve. Então, é isso, sabe? É se acostumar. E às vezes tem pessoas que realmente se emocionam atrás da bateria, né? Mas aí tem todo o cuidado para não anular os outros instrumentos. Exatamente. Né? Então a bateria ela não pode se sobrepor aos outros instrumentos. Né? Quando a gente fala em conjunto, né? Fala assim, o grupo. O grupo é um grupo. Se alguém quer sobressair em cima do grupo, automaticamente eu imagino assim, ele quer... Então saia fora do grupo. Se ele quer sobressair, então já... Por que quer sobressair? Quando a gente fala assim, um grupo, é que nem eu falo, a questão até de limite de altura, né? Todo mundo tem que cantar. Se um quer cantar mais alto que o outro, se bem que hoje os aparelhos ali regulam, né? Mas é mesmo a questão de um violão. Por que eu vou tocar um violão tão alto e o outro lá tem que estar baixinho, né? Tá certo? Não tá. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso de uma participação em conjunto. Para ficar bonito tem que ser para ficar um grupo bonito tem que ser todo mundo fazer bonito junto. E ainda sobre a bateria, né? Ela é um dos instrumentos que ajuda a marcar o compasso, né? Então ela faz toda a diferença dentro do... Bateria e contrabaixo faz uma baita diferença. É isso, tem participações? Temos mais participações hoje. Um abraço para o Vitor Stalberg, que está na escuta nesta tarde. E também participação aqui de uma aluna do Porpeta, a Priscila. Olha! Tá aqui mandando boa tarde a todos e dizendo assim: sensacional estar fazendo parte desse grupo que está aprendendo a tocar um instrumento tão lindo e com um profissional como o Porpeta. Realmente, o Porpeta é muito bom. Parabéns aos criadores dessa ideia tão bacana. Olha aí. Legal, né? Abração, Priscila. Mas a gente ainda vai ver gostoso a hora que a gente puder tocar tudo junto. Vai né? sim, vai sim. Eu sei que vocês tocam junto aqui, né? O Porpeta fala comigo, né, que os 5 aí, junto com ele, toca, né, a música junto. Mas vocês vão ver a diferença quando a gente toca, assim, um grupo cantando e mais, né? Vamos fazer o Porpeta tocar um contrabaixo, e a gente colocar o carrom, o piano. Nossa, cara, a gente se sente numa banda, né? Mas é muito bonito. Eu lembro do culto da Páscoa, 6 da manhã. É a hora que vocês iniciaram o louvor, né? A igreja ainda às escuras com aleluia. Lindíssimo. Assim, tem uns hinos, sabe, que te conectam com, né? Como é que eu vou dizer? Diretamente com Deus, né? Então, assim, tem hinos que falam por si só, e quando a gente fala, assim, de dons, às vezes até eu tenho o dom, mas eu preciso aperfeiçoar ele, né? Então, esse hino bem tocado, né? A teologia da letra do hino, né? Então, faz toda a diferença, né? Então, essa questão do conjunto, de todo mundo tocar, embora tenha suas particularidades, seus timbres, enfim, seu jeito, né? E quando isso é colocado em harmonia, né, traz esse encantamento, né? Exatamente. Traz esse encantamento. E a gente já teve essa oportunidade de, como grupo, ensaiar, talvez uma maneira não mais profissional, não é profissional, mas uma maneira mais correta, né? E cada um fazendo sua participação. A gente é muito acostumado, todo mundo cantar junto e vamos lá. Quando a gente fala, você faz essa parte, você faz essa parte, aí lá a gente junta.
é mais gostoso. Com certeza. Né? Mas para isso demanda tempo. E às vezes a gente, assim, como a gente faz isso de uma maneira, basicamente não, de maneira voluntária, a gente disputa o tempo, né? O tempo do trabalho, o tempo da família, o tempo da igreja, e um monte de tempo, né? E às vezes o tempo dos amigos, o tempinho de pescar. Exato. Para tudo você tem que arrumar tempo, né? O tempo, ele corre, né? E eu falei que o tempo, ele... Sabe que, nossa, o que nós vai falar durante 1 hora, né? E olha aí, já passou. Já passou. Tá vendo? E teria mais assunto É o ainda. tempo, né? Então, assim, nessa questão, né? A gente tem que se organizar, né? Às vezes está tocando no culto, deixa de estar em outro lugar. Mas a gente sempre vê que, nesses dias convidei, né, uma pessoa para fazer leitura. Não sei se eu vou fazer, pastora. Eu disse, é para Jesus, né? Então, assim, quando a gente faz, pensa, nossa, eu vou ler para a comunidade, eu disse, não, você vai ler para Jesus. Né? Para o Senhor. Então, é um serviço que se faz quando você canta, quando você toca, quando você está... por exemplo, eu podia estar passeando, eu podia estar em outro lugar, eu podia estar pescando, eu estou tocando aqui na igreja. Então é um serviço, né? Que você presta, né, diretamente para o Senhor, né? E mesmo assim, tem horas que a gente erra. Com né? certeza. O João Carlos, que canta junto com a gente, e o João Carlos, eu com ele fomos cantar no culto, acho que foi ano passado, sei lá. Eu já toquei um hino com a melodia de outro, vocês nem sabem. E eu fui começar, e como eu com ele ia cantar, eu coloquei o tom, fui começar a cantar, o Carlão olhou pra mim, eu olhei pra ele e não conseguia me entrar cantando. O convidado ficou todo olhando e eu lá, né? Eu falei, pode parar. Eu falei assim, bem, eu sabia que o programa tá correndo ao vivo lá, né? O culto tava ao vivo, transmissão. Falei, pode parar. Vamos começar de novo. Como diz, alinhei a cabeça, coloquei o tom certo, quer dizer, saiu, né? E a gente erra também. Não, mas é isso, né? Porque se fosse tudo certo também, qual seria? Talvez esse é o nosso espinho na carne que o apóstolo fala. Porque imagina se a gente fizesse tudo certinho, como ia ser, né? Então, parece meio clichê, mas é com os erros que a gente vai aprendendo também, vai se lapidando, né? E vai vendo que é imperfeito também, né? É verdade. Que se fosse perfeito, nossa, aí seria bem difícil aturar todo mundo. Mas já nós estamos no tempo, né, João? Estamos no tempo. Então, a gente agradece, Nardão, a tua participação hoje aqui. E não sei se tem mais uma pergunta, não? Mas você, então, que nos ouviu, pode também refletir sobre essa conversa que a gente teve hoje à tarde, pensar assim, mas eu já não sou mais jovem, não sou mais criança, eu posso aprender. Eu sempre digo que há tempo para tudo, né? Com certeza. Como diz a palavra de Eclesiastes, há tempo para tudo. Então, às vezes, você pensa que não está mais na idade e você ainda tem condições plenas de poder aprender algum instrumento, que é muito bacana, né? Então, Nardão, obrigada pela participação. A gente sabe que a tua agenda de trabalho ali, os teus compromissos também são... eu deixei uma máquina parada lá, mas eu vou trabalhar um pouco você ainda. Vai voltar ainda, né? Não, mas para mim é um prazer estar aqui, né? A gente, vamos assim, quantos anos a gente já participa junto? E vamos assim, hoje eu fico feliz por ter esses jovens já participando aí, né? A gente sempre fala assim, diz que não é para se preocupar com o futuro, né? A própria Bíblia já diz que nós não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Mas aqui, vamos assim, nessas coisas da igreja, a gente às vezes tem que se preocupar. É a parábola do semeador, a gente tem que jogar semente. Tem que jogar semente. O crescimento é Deus que cuida. Se Deus permitir, né? Se Deus permitir achar que isso é saudável, vai crescer, e eu acho que já está crescendo, né? E a gente não pode achar que a gente é o único, né? Verdade. Que faz o serviço. Graças a Deus que tem outros, com certeza vai substituir, não substituir, mas fazer parte junto do grupo. Acrescentar. Alguma palavra ainda, João? De minha parte, não. Solta a vinheta aí para nós. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento.
Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então lembramos que domingo temos a celebração do culto de Tomé, às 9 da manhã. Uma celebração, uma liturgia diferente, como a gente tinha comentado, né? Então amanhã já repasso liturgia para louvor e também sonoplastia. Então é um culto mais reflexivo, onde você pode meditar no seu coração. É um culto onde se tem o tempo para orar, para meditar, para chegar na presença de Deus de maneira mais intensa. Onde você pode orar por você, pela sua família, pelas questões também do mundo. E principalmente chegar na presença de Deus, né? E se tornar nova criatura a partir das suas orações. Ali também, né, onde a gente pode reconhecer a nossa fragilidade também, a nossa vida como pessoa pecadora diante de Deus. Então é um momento diferente, um culto um pouco mais contemplativo, né, introspectivo. E hoje a gente fica por aqui, mas na próxima semana a Márcia vai estar aqui no Lula Talk, no mesmo horário, às 14 horas da tarde. Então um bate-papo sobre vocação, é isso, João? Boato que sim. Provavelmente que sim, pelo que ela me contou, né? Então, você já pode ficar também à espera para ouvir esse bate-papo sobre vocações. Então é isso, nós nos despedimos nessa tarde e pedimos para que a bênção de Deus continue nos brindando com o seu amor, com a sua sabedoria nessa tarde e abençoe a todos e todas vocês. Então é isso. Obrigada, Nardão. Tchau, tchau. Obrigado, João Pedro. Tchau. Obrigado, Elf. Obrigado você também, ouvinte, que participou aqui conosco nesta quinta-feira. Ficamos agora com o Ministério Ágape, Aleluia, o clipe de Páscoa de 2022. Semana que vem estaremos de volta. Até a próxima.